Glória a Deus, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa palavra. Pai, nós abrimos a nossa mente e o nosso coração para compreendermos as verdades da Tua palavra. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos conhecer mais de Ti, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar sobre o chamado para reinar numa terra estrangeira. E nós fomos chamados para reinar. Na verdade, quando o homem pecou, por causa do pecado, a morte entrou. Mas por causa de Jesus, nós podemos agora desfrutar da vida abundante de Jesus. E podemos então reinar em vida. A palavra de Deus diz lá em Romanos 5:17, um texto precioso. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, por causa de Adão, a morte entrou, mas por causa de Cristo, nós podemos ter agora a abundância da graça. O que é a abundância da graça? É o próprio Jesus. Foi a graça que nos alcançou, foi Jesus quem nos alcançou. Mas aí também fala sobre o dom da justiça. O dom da justiça, dom significa presente, ou seja, Deus nos deu um presente. Qual presente? Que quando Deus olha agora para você, Deus não vê um pecador, mas vê alguém limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Então, quando Deus olha para você, Deus vê alguém limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Quando chega um envelope na sua casa, e lá dentro tem uma carta, você vê a carta ou você vê o envelope, irmãos? Você vê quem? O que você vê primeiro, irmãos? Você vê o envelope. Eu vou te dizer, você é a carta, Jesus é o envelope, você foi colocado em Cristo. Então quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. Por isso que você recebeu o dom da justiça. Para quê? Para que você possa reinar em vida, para que você possa de fato desfrutar de uma vida de fato abençoada. Bom, lá em 1 Pedro 2:11, nós temos também um texto precioso que fala sobre ser estrangeiro, ou ser peregrino numa terra, e nós aqui estamos como peregrino, talvez a maior parte aqui, de fato, veio de outro país, então de uma certa forma nós somos estrangeiros aqui, mas se você nasceu aqui e você não é estrangeiro, pode ter certeza, se você se converteu, você agora é estrangeiro, né, nessa terra, porque você não é mais daqui, você é dos céus, então essa palavra também é para você, ok? Lá em 1 Pedro 2:11 diz: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Paulo está dizendo aqui, nós não somos dessa terra. Nós não somos desse mundo, nós somos dos céus, amém, irmãos? E nós estamos de passagem. Nós estamos de passagem nessa terra. Mas nesse momento que nós estamos aqui de passagem, tem um procedimento que nós devemos ter. Tem uma vida exemplar que Deus espera que nós tenhamos. Deus espera de nós uma vida que de fato honre e glorifique ao Senhor. E na verdade Deus quer que a gente viva como rei nessa terra. Deus quer que a gente viva como aquele que de fato estabelece o reino de Deus sobre a terra. Então eu quero compartilhar com cada um dos irmãos o exemplo da história de José, porque ele foi um estrangeiro. E ele tem algo a nos ensinar. Ele tem algo a nos mostrar. O exemplo da vida de José tem algo a nos ensinar de como nós devemos viver numa terra estrangeira. E eu estava meditando no que falar essa semana, estava com outras coisas, pensando em várias coisas que eu poderia compartilhar, inclusive continuar a ministração do domingo passado, né, que nós falamos sobre buscar a vontade de Deus, sobre ser um profeta e sobre ser de fato um adorador. E eu estava lendo mais sobre o assunto, mas eu fui orar e Deus colocou no meu coração essa palavra aqui para ministrar hoje. Por isso eu sei que hoje essa palavra vai tocar a sua vida em nome de Jesus de uma maneira
poderosa. Então, nós vemos alguns aspectos daqueles que querem viver de fato como vencedores nessa terra estrangeira. E aí o que eu falo sendo no estrangeiro aqui mesmo, na terra, né, que nós estamos, mas também como estrangeiros que nós não somos daqui, somos dos céus, amém? Então, a primeira coisa, sirva na terra que você está sem murmuração. Primeira coisa, se você quiser anotar, vai estar o PowerPoint aí, ou se você quiser depois, você pode mandar uma mensagem e eu te passo, né, o esboço também. Uma das grandes características então de José, foi o fato dele não ser murmurador. Ele tinha tudo para viver, de fato, uma vida de murmurador. E olha, quando eu cheguei nos Estados Unidos, há quase 3 anos e meio atrás, né, no próximo mês completa 3 anos e meio que eu estou aqui, não muito tempo. O que eu encontrei muitas pessoas aqui, numa terra estrangeira, são pessoas cheias de murmuração, sempre negativo com as coisas. Não sei se você percebeu isso também, mas eu percebi, eu assustei, porque eu cheguei e comecei a ouvir, e aí já começa a dizer, ó, aqui não é brincadeira não, ó, aqui, ó, aqui o frio então, ó, não. Parece que a vida daquela pessoa no país se tornou algo ruim, se tornou algo amargo, começaram a viver uma vida apenas de murmuração. Olha aqui as coisas são difíceis, olha aqui, não. E tudo era o pior cenário. Só que nós temos que fazer o contrário, não importa se é o pior cenário que nós estamos vivendo, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, então Deus vai mudar desertos em mananciais. Se Deus está conosco, então minha vida não vai ser assim como a sua, que está me murmurando aqui, e reclamando da vida. Então nós não vemos isso na vida de José. Vocês lembram da história de José, irmãos? José, ele foi vendido como escravo para o Egito. E foi os seus próprios irmãos que o venderam para lá. Ele poderia estar naquela terra, o que eu estou fazendo aqui? Olha aqui o lugar que eu estou. E olha que o Egito era a potência mundial daquela época. Era a maior nação, a mais influente nação daquela época. E José estava ali. Poderia estar murmurando, por causa que foi vendido como escravo. Mas você percebe na história dele, ele não murmura. Depois ele é jogado ainda aonde? Na prisão. Ele foi para a prisão, lembra? Ele foi assediado pela mulher de Potifar, onde ele trabalhava. E aí então ele correu, fugiu do pecado, da tentação. A mulher pegou as vestes dele e falou, olha, ele quis me assediar aqui. E aí, então, ele foi preso injustamente, mas lá na prisão, nós não vemos José murmurando. No momento da injustiça, ele não estava murmurando. Você sabe, nós passamos em terra estrangeira injustiças, passamos ou não passamos? E muitas situações em que nós podemos permitir que o nosso coração fique sujo, fique contaminado com as injustiças, mas o coração de José não foi contaminado. Ele viveu um coração grato, um coração para com Deus. Então, você sabe, a maneira como nós vencemos de fato a murmuração é sendo gratos. E há um perigo muito grande com relação à murmuração. Se a gente for ler um texto, a palavra de Deus está lá em 1 Coríntios 10, diz a respeito do povo de Israel. Diz assim, nem murmureis como alguns deles, o povo de Israel, murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Ou seja, a consequência daqueles que murmuraram, quando chegaram diante da terra prometida, muitos olharam para aquela terra e falaram, realmente, mana leite e mel. Mas uma coisa, eles começaram a falar, olha os gigantes, nós vamos morrer aqui, nós vamos ser derrotados nesse lugar. E murmuraram, e por isso pereceram. Sabe de uma coisa? Não murmure na terra que você está plantado. Não murmure do lugar onde você está plantado. Não murmure a respeito do seu trabalho, da sua família. Não saia aí reclamando da sua vida. Pelo contrário, sai dando graças pela vida. A maneira como nós vencemos a murmuração é tendo um coração grato para com Deus. E quando nós temos um coração grato para com Deus, portas se abrem. Conta a história de 2 homens que chegaram até Deus. 2 homens que não tinham sapato. Um chegou para Deus e falou, Deus, olha só, olha que vida miserável, eu não tenho nenhum sapato.
Como é que eu posso viver aqui sem sapato? Isso era um. O outro também que não tinha sapato, também estava diante de Deus. Ele estava orando: Deus, obrigado, porque eu tenho os pés para andar, os pés para correr. Obrigado, Senhor, porque mesmo que eu não tenha um sapato, eu tenho os meus pés para poder andar. Obrigado por eles. Eu posso agora caminhar, eu posso correr, eu posso pular, eu posso fazer tantas coisas com esses pés. Olha a diferença entre aquele que vive num lugar murmurando e aquele que encontra motivos de gratidão. Você sabe, hoje é o dia de você encontrar gratidão. Seja grato pela sua esposa, seja grato pelos seus filhos. Talvez não são os melhores que você imaginava ser, você também não é. Então, sabe de uma coisa? Mas seja grato com esse país, seja grato por você estar morando aqui nesse país, mesmo que talvez as oportunidades não se abriram ainda. Seja grato a Deus, porque Deus vai fazer multiplicar na sua vida. Tenha um coração grato diante de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, seja um abençoador do seu patrão. Olha só, uau. Porque às vezes nós ouvimos aqui: o meu patrão é explorador, meu patrão não sei o quê, e aí você sabe, você começa a ouvir um monte de coisa. Mas deixa eu te dizer, seja um abençoador. Lá em Gênesis 39, versículo 5, olha o que a palavra de Deus diz: e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Sabe por quê? Porque tinha um filho amado de Deus naquele lugar. Você sabe de uma coisa? Se você trabalha como empregado, eu vou te dizer, o seu patrão vai prosperar por causa de você. Ele vai ser abençoado. Você vai estender as mãos para ele, não vai dizer: faraó, não, para de chamar o seu patrão de faraó, chame ele de abençoado. Meu patrão é abençoado, meu patrão vai prosperar, essa empresa vai prosperar, esse lugar que eu trabalho vai prosperar. Eu sou um abençoador nesse lugar. Quando eu chego, a bênção de Deus chega comigo. Quando eu chego, as coisas acontecem, as portas se abrem, os milagres acontecem, as vendas vêm, os trabalhos aparecem, porque eu sou abençoado. Você sabe, é com essa postura que você deve chegar. Potifar foi abençoado por causa de José, e eu vou te dizer, o seu patrão, a empresa que você trabalha vai ser próspera por causa de você. Pastor, mas estão me humilhando, estão fazendo tantas coisas comigo, sabe? Não importa. Sabe de uma coisa? Deus faz milagres, e você vê depois na história de José aonde que ele foi parar. Uau, que história fantástica, milagre que aconteceu. Por quê? Porque ele foi um abençoador aonde ele passou. Você sabe, Daniel abençoou o reinado de Nabucodonosor, Jacó abençoou Labão. E você também vai ser uma bênção na vida de pessoas que talvez hoje não são tementes a Deus, mas vão reconhecer que Deus te abençoou. E fique ali naquele lugar, até Deus de fato te alçar a novas posições, a novos lugares. E sabe, enquanto você estiver naquele lugar, naquela empresa, naquele trabalho, dê o seu melhor, faça o melhor para Jesus. Terceira coisa que você deve fazer numa terra estrangeira. Uau! Aprenda a língua dessa nova nação. Oh my Jesus, help me. Então, você está aqui nos Estados Unidos, eu vou te dar um conselho bem óbvio, mas de Deus: aprenda inglês. Aprenda inglês. Eu sei que para muitos que chegam mais velhos, diferentemente das crianças, que as crianças chegam aqui, parece que o inglês sai de um lugar assim e entra na cabeça deles, é porque a cabeça parece estar aberta. A nossa, a gente chega mais tarde, um pouco, parece que a porta já fechou um pouco, está bem estreita, e o inglês não entra tão simples assim. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que pareça que não seja tão simples assim, mesmo que você tenha na sua mente talvez essa dificuldade de achar que não vai dar certo, mas eu vou te dizer, é possível sim. Deus é contigo. Você pode aprender uma língua. Você pode. Deus te dá habilidade em nome do Senhor Jesus para aprender. Se Deus te plantou aqui, então aprenda. Vai ser bom para você. Acredita em mim. Believe me.
Acredita que você de fato pode, acredita que você é capaz em Deus, não por você mesmo, mas que você pode em Deus realmente aprender. E a gente viu que José, ele aprendeu lá em Gênesis 42, versículo 23, quando ele estava conversando com seus irmãos, né, vocês sabem da história, ele conversa na língua da localidade e por intérprete. A Bíblia diz, Gênesis 42, 23, eles porém não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete. Então José aprendeu a língua. Então aprenda. Se você aprender uma palavra por dia, vai ser 365 no ano. Então se você estiver morando aqui há 10 anos, se você estivesse aprendendo uma palavra por dia, você ia ter 3.000 palavras em inglês. Certamente você já estaria, talvez não falando assim, mas com certeza entendendo tudo. Com 3.000 palavras em inglês, você consegue se virar muito aqui nesse país, com certeza. Então, comece hoje, aprenda uma, e aprenda outra amanhã, e aprenda depois de amanhã outra, e vai aprendendo. Pastor, não tenho tempo, eu sei que aparentemente você não tem tempo, porque você precisa do sustento. Eu entendo muitas coisas, eu tenho estado aqui há 3 anos e meio, eu sei como é que funciona já algumas coisas aqui nesse país, mas sabe de uma coisa, é possível, e eu estou aqui para dizer, vai, continua. E aí conta, então outra história, eu gosto de contar história, vou contar mais uma. Estava uma competição de lenhadores, em que estavam competindo quem derrubava primeiro a árvore. E aí então tinha um cara lá muito forte, um jovem muito forte, sabe aqueles caras maromba, né? Aqueles caras grandes, fortes, e era o cara a ser batido, né? Por causa da força dele, o pessoal já sabia que ele era muito bom também. E você sabe de uma coisa, do lado dele, um pouco mais distante, tinha um senhor, já franzininho, parece sem muita força, e aí começa a competição, e ele já vai direto lá na árvore, começa a dar uma machadada, e pá, e quando ele olha para o lado, ele vê o senhor sentado, e ele continua, e vai batendo, aí ele olha para o lado de novo, o senhor sentado de novo, eu falei, está fácil, não pode quebrar aqui não, e sabe de uma coisa, acabou a competição, aquele senhor ganhou. Ele falou, como que aquele senhor ganhou? Toda hora que eu olhava para ele estava sentado, ele foi até ele e falou assim, mas como você ganhou? Como que você ganhou essa competição? Toda hora que eu olhar para você estava sentado. E aí então aquele senhor sabiamente disse, olha, enquanto eu estava sentado, eu estava amolando o machado. E na hora que eu levantava para cortar, eu cortava mais fundo e mais fundo. Você sabe de uma coisa? Você precisa parar um tempo, aqui nos Estados Unidos, para amolar o machado. E amolar machado significa, vai aprender o inglês. Agora você mora para os lados de Miami, vai aprender espanhol. Porque só tem hispano. Oh, eu tenho que pregar a palavra de Deus em espanhol. Oh, Jesus Cristo. Eu tenho. Então assim, meu Deus, aqui para frente já começa a falar mais inglês, mas e português tem demais por aqui também. Mas mais para baixo é o espanhol. Mas por que eu estou dizendo? É porque talvez tempo parado você pensa, menos dinheiro. Mas talvez é engano seu. Porque esse tempo parado seu, amolando um machado, daqui a pouco quando você der uma machadada em inglês, vai ser diferente. Vai trazer muito mais lucro para você. Eu estou dizendo uma palavra assim tão simples, mas tão verdadeira e tão importante para a sua vida. Acredite em mim. Acredite em mim. Vai ser bom para você. Pastor, você já fala inglês? Estou tentando. Estou tentando. De glória em glória, avançando palavra por palavra, lendo todo dia inglês, todo dia pesquiso palavras, sempre, em todo momento, porque eu quero aprender, e eu vou aprender, em nome de Jesus. Meus filhos estão aqui para me corrigir,
Já estão aí 3 anos e meio, ele já fala assim, é assim que fala, pai. Ok, thank you. E vamos. Não é assim, pai. Fala, ai meu Deus, então fala como é que é o certo aí, pelo amor de Deus, me ajuda nesse accent aí. Né? Me ajuda a aprender o acento. Né? Como é que fala esse inglês, meu Deus do céu. E eu vou aprender em nome do Senhor Jesus, e ainda vou pregar muito inglês, ensinar inglês, ir essas nossas missões, nesses países, né, de fala inglês, eu vou pregar lá em inglês para a glória de Jesus, sem intérprete, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus. Profetiza, irmãos. Oh, aleluia. E você vai ser bem sucedido também aqui. Quarta coisa que você deve fazer numa terra estrangeira: fuja das tentações, que não são poucas. Longe de casa, longe de pai e mãe, longe de, né? As tentações multiplicam, né? Então, você sabe de uma coisa? Fuja das tentações, como José fez, ele fugiu do pecado, né? Lá em Gênesis 39, versículo 7, olha, ficou pequeno, mas dá para ler aí? Quem está lá atrás talvez não, mas vamos ver se tem uma boa vista. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como pois cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias. Olha só, as tentações vêm todos os dias. E não lhe dando eles ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Diante das tentações que batem na sua porta, fuja. Há tantos negócios errados que às vezes as pessoas estão fazendo aí fora. Fuja desses negócios errados, fuja das tentações, fuja de mulheres sensuais ou de homens sensuais. Fuja do pecado em nome do Senhor Jesus. Fuja das tentações. Isso é o que Deus espera de nós. Nós fujamos. Para quê? Para que a gente seja livre do pecado, porque o pecado só traz morte. E eu vou te dizer, um abismo chama outro abismo. Quanto mais você vai entrando no pecado, mais difícil vai ser de sair de lá. Pior vai ficando. É verdade ou não é? É verdade, irmãos. Então nós temos que nos posicionar. Havia uma tentação na vida de José. José estava longe de casa, ninguém ia ver. Mas ele falou: não, eu não vou fazer essa maldade. Eu não vou fazer, não importa se não estão me vendo, importa que eu honre a Deus e tenha temor de Deus. Você sabe, essa postura que nós precisamos ter. Mas como que nós fazemos isso? Quando o pecado, ele vem sobre nós. Eu vou te dizer, tenha sempre uma postura de olhar para Jesus. Lá em Hebreus 12, versículo 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, o pecado está sempre tentando o quê? Nos pegar. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como que nós corremos, irmãos? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então a maneira como a gente vence o pecado é olhando para Jesus. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos, mais nós vamos cair, mais nós vamos tropeçar. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós estamos achando: nós podemos, nós somos capazes, eu consigo vencer esse pecado. Você não consegue. É só olhando para Cristo que você vence. É só olhando para Ele, é só olhando para Jesus que nós podemos vencer as tentações. Porque são muitas, irmãos. Quantas tentações nós sofremos para não irmos mais para o culto, arrumarmos trabalho logo no domingo. Estamos precisando, pastor. Mas não é uma tentação? E muitas pessoas deixam de congregar. Chegaram aqui, eram crentes cristãos, mas não pararam de congregar. E hoje estão frios, estão longe do convívio da igreja. Ah, pastor, mas eu estou tendo meu alimento lá fora, na minha casa. Ok, você pode até ter algum certo alimento aí fora, mas o que você está fazendo com aquilo que Deus tem te dado? Ficando só para você? Porque é no meio da igreja que a gente compartilha. É no meio da vida da igreja, no meio da célula.
É no dia a dia, no discipulado, na vida uns com os outros, é que a gente manifesta aquilo que Deus tem nos dado. A vida cristã funciona como corpo, em unidade. Então, você sabe de uma coisa, irmãos, precisamos fugir do pecado. Como? Olhando para Jesus. Quinto, vamos lá, irmãos. Aproveite as oportunidades. Aleluia. Então, José na prisão, ele não perdeu a oportunidade. E nós não podemos perder as oportunidades que aparecem à nossa frente. Lembra da história? Eu vou contar aqui para você rapidamente. José já estava na prisão já há um bom tempo, nós não sabemos quanto tempo que ele já estava ali. Chegaram dois, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do faraó. Eles fizeram alguma coisa que não devia. Serviram uma refeição lá que não devia. Eu sei que o faraó ficou muito nervoso e jogou eles na prisão. Eles tiveram um sonho. O copeiro-chefe teve um sonho e o padeiro teve um sonho. O copeiro-chefe acordou no outro dia e falou: eu tive esse sonho. E José estava lá e falou assim: a interpretação é o seguinte: em 3 dias você vai voltar a dar ali o vinho e tal para o rei. Aí o padeiro ficou: uau, essa profecia é boa. Aí ele contou o sonho dele. Aí José virou para ele e falou assim: em 3 dias você vai morrer. O que aconteceu? 3 dias o copeiro foi chamado para voltar para o palácio. Em 3 dias o outro lá morreu. Tem coisa engraçada na vida cristã, não é? Você profetiza na vida do sujeito, você interpreta o sonho dele, e o sonho dele acontece, o seu não. E ele sai da prisão, você continua lá. Uau! Tem momentos que você ora para alguém prospera primeiro que você. E você fica lá: ô Senhor, e eu? Quando é que vai ser minha vez essa história? Fique firme, Deus vai fazer, Deus vai fazer, pode ter certeza. E aí quando então ele foi chamado, o copeiro-chefe foi chamado, o José então falou isso, lá em Gênesis 40, versículo 14. Porém, lembra-te de mim. Eu gosto de dizer essa palavra. Eu falo: lembra-te de mim, viu, Mira? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino, né? Eu sempre falo para as pessoas, para os irmãos, para os seminaristas: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Eu vou dizer aqui para os irmãos: lembra-te de mim quando as coisas mudarem para você. Você lembra de mim, não, né? Me deixa ser participante da bênção aí também. Amém, irmãos? Lembra-te de mim quando tudo te correr bem. E rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faça ir dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Então José aproveitou a oportunidade para dizer: olha, lembra-te de mim, quando você estiver lá com o Faraó, lembra-te de mim. Você sabe, e aconteceu o seguinte: ele não lembrou. Depois de 2 anos, quantos anos, irmãos? 2 anos. Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. O copeiro então, lembra de quem? Lembra de quem, irmãos? Lembra de José. E olha a oportunidade de servir, mesmo na prisão, dando a ele a oportunidade agora de ser levantado, o segundo no reino do Egito. E aí lembrou de José, chamou José, José interpretou o sonho e José foi levantado. Presta atenção, irmãos. Não despreze servir uma pessoa, alguém do seu lado. Quando você serve em oração, quando você serve em uma palavra, quando você serve em servir mesmo, em ajudar, em dar uma carona, quando você serve, amanhã você vai ver a recompensa, aquilo voltando, e volta muitas vezes mais. Talvez não chegue na outra hora, ou no outro dia, mas uma coisa vai chegar. O que você está fazendo em servir aos outros, pode ter certeza, tem valor espiritual, e Deus vai te honrar. Eu quero dizer uma palavra para você: não desista de servir, não desista de ser um líder de célula, não desista de ser um abençoador das pessoas ao seu redor, porque essas pessoas lá na frente podem ser um canal para te levar a uma nova posição, a lugares mais altos que você nem tem ideia. Deus pode te abençoar. Eu vou te contar um exemplo
muito simples, mas ilustra um pouco sobre isso. Eu tive um discípulo lá em Goiânia, muitos anos atrás, foi até discipulador, me tornei pastor, ele veio da minha rede desde novo, desde adolescente, se tornou discipulador, e um dia ele resolveu ir para o Canadá. E apesar de que eu não queria que ele fosse e tal, por algumas coisas que eu achava, né? Mas ele foi, ele entendeu que deveria ir e ele foi. Uns 11 anos depois, eu estava no meu processo de imigração, esse início desse ano, faltando acho que uns 20 dias para ter que mandar a renovação do meu visto religioso. A advogada falou assim: Marcos, você vai ter que ir ou para o Canadá ou para o México e voltar. Só que eu já não tinha mais, já tinha passado o visto lá que a gente pega lá no Brasil, mas eu falei, amém, ok, tem que ir, vamos, né? E ela falou, se acontecer isso, se levar para a salinha, um monte de coisa, aquelas coisas que o advogado fala, você vai usar isso, ok. Você sabe, e então, entre o México e o Canadá, eu acabei falando, o México, eu vou no Canadá, porque lá pelo menos tem o nosso pastor da videira, né? Que fica lá com a gente, eu tinha que passar um final de semana só. E aí eu falei assim, não, então eu vou. Liguei para o pastor, falei, pastor, você me recebe aí? Ele falou assim, você pode até ficar na minha casa, mas é impossível de eu te encontrar, porque eu vou estar em viagem, nesses 2 dias você vai estar aqui. Uau! Aí eu lembrei desse meu amigo, um discípulo, que a gente serviu, que a gente investiu na vida dele. E eu tinha mandado também uma mensagem para ele, falei que eu estaria lá naqueles dias. E ele então falou, pastor, onde você vai estar? Aí eu falei, em tal lugar. E olha, acredite em mim, ele chegou, eu cheguei numa sexta, no sábado de manhã ele já estava lá, e fez um tour comigo, né, e era o aniversário da minha filha, e ela teve que ir também, por causa da questão de documento, e nós fomos num lugar, e no aquário, e aí quando eu fui pagar, ele falou assim, não, é aniversário da sua filha, pode deixar comigo. Aí eu falei, glória a Deus. Aí eu fui do restaurante, quando eu falei, e agora, cadê a conta? Ele falou, já paguei lá, e já tinha saído e pago. Eu falei assim, ué, você não vai deixar eu pagar nada aqui? Ele falou, não, você é visita aqui para mim. Ele andou comigo, conheci Toronto lá, naquele dia, foi uma bênção, um tempo de comunhão, de lembrarmos daquilo que nós vivemos lá atrás, e foi uma bênção. Eu estou te dizendo, 11 anos depois, eu tinha uma casa, uma pessoa, aberta para me receber, no outro país. Eu estou falando uma coisa muito simples, bem pequena, é bem pequena, mas eu vou te dizer, o que você ajuda aqui uma pessoa hoje, lá na frente, você vai colher. O que você faz servindo alguém, que talvez nem vai lembrar de você por enquanto, mas amanhã ele vai ser um canal para abençoar, então não perca as oportunidades, sirva, ajude, amanhã você vai ser recompensado, pode ter certeza, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu tenho que ir para o fim, aqui, eu vou só apenas citar alguns aqui. Deu um bom testemunho, José deu um bom testemunho, lá na casa de Potifar, ele era abençoado, lá na prisão também, o carcereiro deixou tudo a cargo dele, porque ele dava um bom testemunho, né? 7, pode ir para frente, perdoe aqueles que te feriram, isso é algo também muito importante. Você sabe, numa terra estrangeira nós somos feridos, situações acontecem conosco, mas é muito importante que nós aprendamos a perdoar. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito de José, Gênesis 45, versículo 4, disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, para que haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, José, ele não guardou ressentimento, ele não guardou mágoa, ele não demonstrou uma atitude de vingança, mesmo aqueles que feriram ele. Quem vendeu José para o Egito foram seus próprios irmãos. Mas sabe uma coisa, eles não guardaram mágoa. Irmãos, talvez você está aqui hoje nos Estados Unidos, porque alguém lá no Brasil te magoou, alguém te feriu.
E você resolveu estar aqui. Mas você sabe de uma coisa? Mesmo à distância, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: libera o perdão. Não permita que a mágoa, o ressentimento permaneça no seu coração. Isso impede o fluir de Deus, isso impede o favor de Deus. Perdoa aqueles que te feriram. Talvez aqui mesmo você foi ferido por pessoas que vieram antes, que te prometeram coisas e não cumpriram, ou te trouxeram prejuízo. Eu vou te dizer: perdoa eles. Seja um perdoador. Esqueça, sabe, se possível for, perdoa a dívida. Perdoa, esquece esse assunto. Não fique isso te prendendo mais. Como José fez, ele perdoou. 8º, reconheça Deus por detrás das adversidades. Lá em Gênesis 45, versículo 5 diz: agora pois não vos entristeçais, nem vos irriteis. Nós já lemos, né? Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó. Olha a posição que Deus colocou ele: pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Deixa eu te dizer, homens de Deus e mulheres de Deus devem entender que acima de qualquer coisa, Deus nos colocou aqui, Deus nos trouxe para cá. Veja Deus por detrás das circunstâncias, consiga ver Deus. Eu sei que ele viu depois, eu sei, não é fácil mesmo não. Não é simples quando você não está vendo nada acontecendo ainda. Depois que aconteceu, eu falo: realmente, Deus me trouxe para cá. Mas irmãos, eu vou te dar uma palavra então de ânimo. Talvez você não viu tudo que Deus de fato tem para você nesse país ainda, mas eu vou te dizer, você vai ver. Você vai reconhecer Deus por detrás das circunstâncias. Você vai ver Deus te levantando nesse país, Deus te fazendo prosperar nessa terra, em o nome do Senhor Jesus. 9, veja a bênção de Deus sobre ti. Penúltimo, irmãos, estou encerrando. Veja a bênção de Deus sobre ti. Vamos ler alguns textos aqui preciosos na vida de José. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Gênesis 39, versículo 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Não sei se você percebeu, o Senhor era com ele, o Senhor era com ele. Eu vou dizer, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é com você, o Senhor é com você nessa terra, o Senhor é contigo. Onde você colocar as mãos, vai prosperar. O Senhor é contigo, o Senhor é com você. Uau! Se você pode falar aí com a pessoa do seu lado: Deus é contigo, Deus é com você, Deus é com você nessa terra. Você não está sozinho, Deus está com você aqui. Eu creio nisso. Ele é contigo. Eu vou carregar sempre isso: Deus é comigo, eu sou abençoado. Pastor, mas como é que você está? Há muitas lutas que passamos, mas uma coisa é certa: Deus é conosco, Deus é conosco. Você sabe de uma coisa, assim, quando as pessoas estão aí murmurando, você está dizendo: Deus é comigo. Mas olha, você está nessa situação, mas Deus é comigo aqui, e vai me tirar daqui, me levar para lá, para o lugar onde Ele de fato vai cumprir as suas promessas. Também, com o Faraó também, Gênesis 41, 39, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Até lá, Deus estava com ele. Mas você sabe, a confirmação disso está no nome dos filhos de José. Lá em Gênesis 41, versículo 51, olha o que diz: José ao primogênito chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez o que, irmãos? Esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer. Ele reconheceu que Deus é o que fez com que ele esquecesse do sofrimento que ele passou. E eu vou dizer, é Deus que tem feito você esquecer dos sofrimentos, dos trabalhos, das humilhações. É Deus quem faz. Ele reconheceu Deus.
reconheça Deus. Olha o que a Bíblia diz, aqui em Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço nesse país, dos Estados Unidos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Sabe a maneira como nós vamos de fato avançar nesse país? É esquecendo das coisas para trás. Ontem passou, hoje é um novo dia. Ontem não foi muito bom de venda não, mas hoje vai ser. Ontem não tive trabalho, mas hoje eu vou ter. Ontem teve uma confusão na minha casa, mas hoje vai ser uma alegria, vai ser uma bênção. Ontem passou, um dia novo começa. Então como você avança para frente? Quando você de fato esquece o passado. Esquecer significa perdoar. Quando você perdoa, você está esquecendo, e você pode avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida. E ao segundo, olha só, outro texto, Gênesis 41:52. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Deus prosperou. Passou momentos de crise, sim, mas Deus prosperou? Deus prosperou. Deus mudou a sorte de José. Pode ter certeza, Deus vai mudar a sua sorte também. Não é por acaso você está aqui hoje ouvindo essa mensagem. Não é por acaso hoje você está me ouvindo online hoje. Deus vai mudar a sua sorte nesse país. Deus vai mudar a sua sorte nesse país. Acredite em mim. E lembre-se de mim. Lembre-se de mim quando entrar no teu reino, porque eu sei que você vai ser muito abençoado nesse país, em o nome do Senhor Jesus. E por fim, vamos ficar de pé. Seja generoso até com aqueles que te fizeram mal. Uau. Quando eu comecei a falar, todo mundo, aleluia, seja generoso. Aí eu terminei com aqueles que fizeram mal. Aí eu falei, ai meu Deus, com aqueles que fizeram mal. Irmãos, fazer o bem para quem te faz bem é fácil. Mas fazer o bem para quem te fez mal é só gente cheia do Espírito Santo. É só gente do estilo de José. É só gente do tipo de José. Mas lembra que do tipo de José também é que vai prosperar. É do tipo de José que vai reinar nessa vida. É desse tipo que eu quero ser. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 47:11. Então José estabeleceu seu pai e os seus irmãos, e lhe deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e toda a casa de teu pai, segundo o número de seus filhos. Talvez hoje, que você prosperou já aqui nessa terra, é você lembrar daqueles que falaram mal de você no Brasil, e você abençoar eles, cuidar deles, enviar presentes para eles. Uau! E olha o que a Bíblia diz. Próximo texto, Gênesis 50. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que fizemos. Ou seja, agora meu pai morreu, agora nós vamos levar. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e teu pecado, pois te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou. Ele chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostrados diante dele, e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não tem mais. Aqueles irmãos achavam que José tinha o mesmo coração deles, mas não tinha. A grande graça de viver numa terra estrangeira é que Deus mudou o nosso coração. O grande sinal de que você está vivendo o tempo de Deus, ou vivendo no lugar certo, fazendo o que Deus chamou você para fazer, é tendo um coração mudado e transformado. Os irmãos estavam preocupados que agora José ia deixar eles na mão.
Mas eles não sabiam que o José que estava ali tinha um coração transformado, tinha um coração perdoador, tinha um coração amoroso, porque Jesus deu a ele, porque Deus deu a ele. E olha o que a Bíblia diz, continua dizendo: vós na verdade não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós na verdade intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha só, Deus torna o mal em bem. Deus torna o mal em bem. Se nesses dias você sofreu mal, situações difíceis, Deus transforma o mal em bênção. Deus transforma o mal em bem. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história aqui nesse país, do mal em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou no coração. Eu quero ser um José nessa terra. Eu quero que você seja um José nessa terra. Talvez muitas pessoas te fizeram mal, e às vezes você fica com medo de querer ajudar outros, mas ajuda a si mesmo. Ajuda até mesmo aqueles que fizeram mal para você. Pague o mal com o bem. Esse é o Espírito de Cristo. Você quer viver bem aqui nos Estados Unidos? Então tenha um coração generoso para aquele que te fez mal. Seja generoso com atenção, seja generoso com ofertas, seja generoso com presentes. Vence o mal com o bem. Esse é o Espírito de Cristo. Sabe quantos anos que José passou situações muito difíceis? 13. Dos 17 aos 30. Mas sabe quantos anos ele reinou? Dos 30 até os 110. Foram 13 anos de muitas lutas. Mas foram 80 anos vivendo no palácio e desfrutando da prosperidade de Deus e do propósito de Deus na vida dele. Talvez você está aí há 3 anos sofrendo. Eu quero dizer, Deus vai mudar a sua sorte. E o tempo de glória vai ser muito maior do que o tempo de sofrimento. O tempo reinando, vencendo, vai ser muito maior. Deus é contigo. Eu sinto uma palavra de Deus para você. Deus tem coisas boas para você. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a chave da sua história, da sua vida. Eu sinto a presença de Deus, a presença profética de Deus. Deus vai mudar a sua história nesses dias, nesse país. Deus vai reverter o mal em bem, o deserto em manancial, a maldição em bênção. Feche seus olhos. Aleluia. Eu quero orar para você, eu quero ministrar bênçãos dos altos céus sobre a sua vida. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu quero liberar uma palavra profética na vida dos meus irmãos que hoje são forasteiros, são peregrinos nessa terra. E eu quero declarar que vão prosperar abundantemente, vão ser canal de bênção, vão ser abençoadores, vão temer ao Senhor, vão aproveitar as oportunidades, vão perdoar aqueles que os feriram, e vão ser um grande bênção nessa nação. Assim como o Senhor chamou José de uma pequena nação, de um pequeno povo, e fez dele um grande povo, um grande líder, o Senhor também fará no nosso meio. O Senhor levantará Josés nessa geração. O Senhor levantará homens e mulheres para ser uma bênção nessa nação, para serem proclamadores do Evangelho, para serem anunciadores daquele que tem o poder de transformar os corações e as vidas. Por isso, ó Deus, eu quero declarar a bênção e o favor de Deus é sobre a vida dos meus irmãos. Em o nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que vão prosperar nessa terra, vão prosperar na terra que o Senhor plantou eles. Em o nome do Senhor Jesus, mesmo que hoje aparentemente estejam vivendo um deserto, mesmo que hoje pareça uma prisão, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Senhor os tirará da prisão e vai levá-los para o lugar mais alto, do lugar mais baixo da sociedade para o lugar mais alto, em o nome do Senhor Jesus, porque Deus é contigo, Deus é com você, Deus está contigo, Deus é por você nessa terra, em o nome do Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus,
Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, eu creio que prosperarei nessa terra abundantemente, porque o Senhor é um Deus bom e é um Deus que está comigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Eu sempre quero fazer isso, quando tiver oportunidade. Vamos entregar nossa vida para Jesus. Talvez tenha pessoas aqui que não entregaram suas vidas para Jesus. Eu quero que todos nós repitamos essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Com essa simples oração, eu creio que o Senhor de fato te regenerou, te trouxe uma nova vida, uma nova história, em nome do Senhor Jesus.